Meu nome é Idália e eu estou aqui para contar uma história que aconteceu comigo. Foi em uma festa de casamento. Eu mesma, para falar a verdade, eu não conheço esse casal. O casal é conhecido dos meus cunhados, eles são conhecidos dos meus cunhados. O casal, na verdade, já morava junto há bom tempo. Mas, há 2 ou 3 anos atrás, resolveram se casar de papel passado. Tanto que a minha cunhada foi uma das madrinhas de casamento junto com o meu cunhado. Eles já moravam juntos, mas resolveram casar então de verdade, papel passado. Tanto que a minha cunhada foi uma das madrinhas de casamento junto com o meu cunhado. Tudo preparado. Aquela correria para o casamento. A festa de casamento foi realizada em Peruíbe, aqui num bairro de Peruíbe. E a grande maioria dos convidados veio da Praia Grande. E claro, todos tivemos que ir de carro, porque os familiares do casal, praticamente todos, moravam na Praia Grande. E todos tiveram que ir de carro, nós inclusive também, cada família com seu carro. Pegamos o endereço, colocamos, aqueles que não sabiam, colocou no Waze, no GPS, e fomos para a estrada. Demoramos mais ou menos umas 2 horas até chegarmos ao bairro aonde aconteceria o casamento. Demoramos quase 2 horas para chegarmos ao nosso destino. Entramos numa rua errada. Depois voltamos para a rota de novo, porque muitas horas você se confunde com o Waze, ele diz entra aqui não sei aonde, 20 metros, 30 metros, você vê, já passou, aí tivemos que, voltamos para a rota de novo, paramos um pouco para esperar o meu sogro que tinha se perdido, guiamos ele inclusive pelo celular, porque o meu sogro não conhece muito bem o Waze. Enfim, um lugar, quando chegamos, aí vimos, era um lugar muito bonito, uma casa grande, fica de frente para a praia. Dentro da casa, piscina, 2 salões, uma cozinha, uma churrasqueira e mais 4 quartos. Quer dizer, uma casa boa mesmo, casa boa. Até nós chegarmos foi difícil. Entra aqui, entra ali, espera o sogro que está perdido, espera não sei o que, bom, mas chegamos. E a casa bonita, de frente para o mar. Não aquela praia principal de Peruíbe, um outro bairro, uma outra praia. Dentro da casa, como eu disse, tudo isso que eu falei, vários quartos, uma cozinha, churrasqueira, 2 salões, uma piscina. Assim que estacionamos o carro, eu senti um frio na barriga. Engraçado. Frio na barriga. Pensei que fosse porque eu estava feliz. Lembrei muito do meu casamento, porque nós estávamos indo num casamento, embora eu não conhecesse o casal, mas fomos convidados pelos meus cunhados, que eram padrinhos do casal. Quer dizer, estávamos todos ali numa boa. Ninguém estava ali de abelhudo, não. Então, eu quando cheguei lá, eu senti um arrepio na barriga e pensei comigo, acho que eu estou feliz. Esse arrepio acho que é porque eu estou feliz. Lembrei muito do meu casamento. Assim que chegamos, assim que entramos, assim que nós estacionamos, descemos, tal, aquilo tudo, eu resolvi dar uma volta em torno da casa inteira. Uma casa grande. Eu fui, inclusive, até a praia, porque o casamento, olha, não seria exatamente naquela hora, nós não chegamos na hora do casamento, chegamos muito antes do casamento. Então eu fui até a praia, molhei os meus pés na areia, na água do mar. Ao invés de entrar pelo mesmo portão que eu saí, eu resolvi entrar pelo outro lado da casa. Foi quando eu vi, assim, num canto, isolado, escondido, imagem de um caboclo, preto velho, imagens de ciganos. E o que me deu um
calafrio é que em meio a essas imagens de caboclo, preto velho, ciganos, uma imagem de um diabo segurando um tridente. Imagine, você vem, sabe, toda feliz, toda contente, tudo bem, a gente se atrapalhou no caminho, mas chegamos em Peruíbe pro casamento. Chegamos, a casa bonita, veio pedir licença para dar uma volta assim em torno da casa, sabe, legal, bacana, casa grande. Fui até, como era em frente à praia, fui até a praia, pisei, né, coloquei meu pé na areia, pus o meu pé na água, e na volta eu voltei pelo lado, do outro lado da casa, não voltei por onde eu saí, para aquele portão, voltei para o outro lado. Então eu tenho aquelas imagens, aquilo me deu um calafrio. Mas, olha, até o preto velho, que eu achei assim já meio, né? Até o caboclo, até a imagem de ciganos, mas a imagem do diabo segurando um tridente. Eu chamei a minha cunhada. Lourdes, vem cá. E mostrei-a tudo aquilo. Ela levou um choque, ela deu até um passo para trás. Ela ficou assim, sem saber o que dizer. Nossa, credo. Mas tudo assim num lugar assim, meio que guardado, meio isolado, né? Num canto, escondido. Mas por coincidência, tinha um lugar assim, dá para você ver tudo que estava ali. E a ideia era esconder aquilo. A ideia foi manter aquilo isolado, escondido, mas dava para você ver. Então a minha cunhada ficou assim, sem palavras, arrepiou o corpo inteiro. E ela falou, nossa, mas aquele diabo, olha o olho dele. O diabo, ele olhava assim para você, mas com um olhar, e segurando aquele tridente, tipo assim, olha, você faz alguma coisa, me desafia para você ver, sabe? A minha cunhada realmente ela ficou meio paralisada. Saímos de lá e decidimos não falar nada para ninguém, porque o casamento, bom, poderia estragar a festa. E pior, o casamento que estava acontecendo ali, cujo casal era amigo dos meus cunhados, era um casal evangélico. Eram evangélicos. Quer dizer, aquela casa foi alugada, na verdade. Quer dizer, aí foi caindo a ficha. Aquela casa não era uma casa deles. Era uma casa que eles alugaram. Num bairro assim, lá de Peruíbe, de frente para o mar, né, então, mas foi uma casa alugada. Então, e eles eram evangélicos, imagine se eles vissem aquilo. Então, eu e a minha cunhada não falamos nada e voltamos. O casamento aconteceu, foi emocionante. O casamento foi lindo, mas eu e minha cunhada, várias vezes, olhamos uma para outra e meio que olhando assim uma para outra, perguntávamos, será aquilo, hein? Bom, o casamento foi lindo, a noiva estava deslumbrante e o noivo também muito elegante. Dava para se perceber que o casal se amava, tanto que eles estavam 2, 3 anos juntos e agora resolveram oficializar a união. Ficamos naquela casa até o outro dia. Quer dizer, teve a celebração, sabe, casal evangélico não é de muita bebida. Até tem, às vezes, algumas bebidas para quem não é evangélico, mas é coisa... é pouco. Então, no fundo, é quase que um casamento sem álcool, né? Então, nós ficaríamos, vamos dizer assim, na casa, e de fato ficamos até o outro dia. E nós fomos dormir depois da cerimônia do casamento, depois da festa, né? Nós fomos dormir mais ou menos umas 3h15 da madrugada, quando todos se acomodaram, porque a cerimônia foi assim, tipo 18 horas, 19 horas,
Aí logo em seguida teve um jantar, uma festa, uma comemoração, e depois, quando todos se acomodaram, mais ou menos 3h15 da manhã, a casa em total silêncio. Nós da família, eu, meu marido e os meus cunhados, ficamos num quarto separado. Nós da família ficamos num quarto separados. Meu cunhado, minha cunhada, meu sobrinho, minha sobrinha. Ficaram em outro quarto. E assim divididos. Todos então dormindo. Quer dizer, nós não ficamos juntos. Eu, meu marido, num quarto. Meus cunhados, mais os filhos deles no outro quarto. E assim ficamos, né, todos dormindo. E tinha gente dormindo na sala, inclusive. Tinha gente dormindo até assim, lá na edícula, sabe? Então, foi se encontrando lugar. Mas como nós éramos parentes dos padrinhos, então nós tivemos o privilégio de ficar dentro da casa em quartos melhores, né? Então, os noivos tinham o quarto deles, cada um no seu canto. E todos dormindo. O que se ouvia mais ou menos pelas 3h15 era o silêncio. Imagine aquele silêncio. E quando de repente, socorro! 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 Nossa, imagine, todos dormindo, 3h15 da manhã. O jantar, aquela festa evangélica, não é uma festa assim regada à bebida, mas de qualquer maneira fomos dormir 1h30, 2 horas, 3h15, todos dormindo, um silêncio, quando de repente somos acordados. Socorro! 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 Todos levantaram no susto. Saímos todos para ver o que estava acontecendo. Todos acordaram, porque de madrugada 3h15, nem o barulho do mar, sabe, tira o barulho de um grito. Não consegue abafar o barulho de um grito. Socorro, 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 socorro. Quando todos então acordamos, e quando todos nós, no susto, saímos para ver o que estava acontecendo, aquele grito de socorro, a casa grande, no corredor, estava a noiva, sentada no chão, passando mal. A pressão caiu, pálida. Ela só teve mais um fôlego para gritar mais uma vez, socorro, socorro. Quando eu olho para dentro do quarto, onde o casal de noivos estava dormindo, o noivo se contorcendo e rosnava como um bicho. Não saía uma palavra da boca dele. Não saía uma palavra da boca dele, a não ser esse negócio, esse barulho. Ele chegava a fazer assim com os dentes. Nem deixamos as crianças virem aquilo, porque as crianças também acordaram, mas quando vimos o que estava acontecendo, ela sentada ali no degrau, ali, sabe, quase desfalecida, totalmente pálida, sem cor, pressão caiu, passando mal, e dentro do quarto o noivo se contorcendo e rosnando como se fosse um bicho. Eu e minha cunhada olhamos uma para a outra, como se uma quisesse dizer para a outra a mesma coisa. Não será o diabo? Uma olhou para a outra, porque nós vimos, ninguém viu.
Nós vimos, eu chamei minha cunhada, vem ver, e vimos aquelas imagens de ciganos, aquelas imagens do caboclo velho, aquela do preto velho, aquelas imagens, mas a mais arrepiante, a do diabo com um tridente. E agora, nesta madrugada, nesta casa, aonde foi alugada para fazer o casamento, o casal que já vivia junto há 2, 3 anos, resolveu casar agora de verdade, para valer, e chamou os mais íntimos, os amigos, entre eles meus cunhados que nos chamaram, e na madrugada, o grito de socorro que acorda todos, e no quarto, como se fosse uma fera, enjaulada, não saía uma palavra sequer, a não ser esse barulho estranho. Não deixamos as crianças virem, mas nunca entrar no quarto. Como era um casamento evangélico, todos então fizeram uma roda ao redor da cama onde estava aquele homem. Aquele homem, ele estava como se fosse assim, sabe? E começamos a orar, a clamar por Deus, glória a Deus, Deus, o Senhor tem poder, Deus, vinde Deus, Ali com certeza o diabo estava se manifestando. Foi chamada inclusive uma ambulância. Enquanto o noivo rosnava feito um bicho, não parava de se contorcer e rosnando, ele foi levado para o pronto. Chegou a ambulância 4h50 da manhã, quase 5 horas. Chegou o noivo lá no pronto-socorro e a noiva, no caso esposa, ela mal, como se tivesse, sabe, desmaiada, sem nenhum tipo de energia, de força. Ela estava muito mal, nunca tinha visto uma coisa daquela, envolvendo um marido que, sabe, 3 anos juntos, nunca presenciou algo sequer parecido, ou imaginou que isso podia acontecer com ela. A noiva se recuperou um pouco e saiu para respirar. E nisso, ela volta correndo, com cara de espanto, porque ao que ela saiu, ela viu aquilo que eu e minha cunhada tínhamos visto na tarde anterior. Porque veja, o noivo foi levado, estava lá se contorcendo, foi levado. A noiva, essa ficou, porque não estava mal, ela só estava se sentindo mal. E então, quando ela sai para respirar e vê, coincidentemente ela viu aquilo que eu tinha visto e chamei a minha cunhada para ver. Quando ela viu aquilo, o espanto tomou conta dela. Aquelas imagens esquisitas. Ninguém dormiu mais. Ninguém dormiu mais. Começou um tropel. Ela então começou: é o diabo, olha aí, é ele que está fazendo isso, é ele que está fazendo essa desordem, E olha aí, vamos dar as mãos, vamos rezar, vamos orar, vamos pedir a Deus. Olha, foi uma confusão, 5 horas da manhã, que 5h15, eu já falei, vamos embora, que olha, aqui realmente tem coisa do outro mundo, aqui tem coisa, sei lá, da onde, vamos embora, e olha, foi assim que nós começamos a fazer as malas, todo mundo, vamos deixar essa casa o mais rápido possível. Quando o telefone tocou do pronto-socorro, dizendo que o noivo estava agora calmo, repousando. No entanto, a noiva, a esposa, estava super agitada. É o diabo que está fazendo tudo isso. E aí, agora para controlar ela? Agora era ela que de repente estava sendo tomada pelo diabo. E ela começou: olha, vai todo mundo agora dar as mãos e começar a orar, a rezar e a pedir que o diabo se afaste, que o diabo saia, que o diabo... Em nome de Jesus! Em nome de Deus! Quando
por fim, ela começou a como que pular assim no chão, cai e começa a pular, como se estivesse dando contorções, mais ou menos como o marido tinha feito. E ela começa então a se recobrar, a voltar assim. O marido, lá no pronto-socorro, estava repousando e se recuperando. Na casa, ela tinha, a noiva, saído daquele estado, vamos dizer, de transe. Ela entrou em um transe, assim, sabe? Como que se o diabo que tinha incorporado no marido tivesse sido expulso. Foi levado embora, foi para o pronto-socorro. E ele ficou ali vagando, quando então incorpora na noiva. E ela passa quase pelo mesmo processo. Mas aí nós já estávamos atentos. E em torno dela rezando e pedindo e clamando aos céus, quando ela foi também liberta. Até hoje, quando lembramos desse casamento, não há como não estremecermos quando lembramos daquela madrugada. Era como se todas aquelas imagens tivessem ganhado vida e se manifestado ali como se ali fosse, sei lá, um terreiro ou um pedaço ali, sabe, de algum tipo de despacho, e justamente numa casa de praia. Numa casa de praia. Até hoje, quando eu lembro, eu fico arrepiada. Às vezes a gente pensa que isso só acontece em filme de terror. Tem gente que pensa que isso só acontece em filme. E quando acontece na vida real, como aconteceu, e nós presenciamos e testemunhamos, nunca mais você esquece. Nunca mais você quer passar por uma experiência como aquela. Imagine 3h15 da madrugada, todos dormindo, só se ouve o silêncio da madrugada. E quando de repente, socorro, 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 você se depara com a noiva, sabe, saiu ali no corredor, saiu correndo do corredor, sentou no degrau, enquanto na cama do casal, se contorcendo e rosnando como animal. Ninguém tinha dúvida. Por algum motivo, por alguma razão, o casal evangélico, talvez ali fossem eles os mais fragilizados naquele momento, não se consegue entender. Talvez poderia aquilo tudo ter se manifestado em qualquer um de nós, não sabemos. Mas foi no casal que alugou e se casou. E foi nesse casal que ele se manifestou. Primeiramente no noivo. Chamaram a ambulância, o levaram. E logo depois, na noiva. Decidimos que era hora de ir embora. Não tínhamos mais o que fazer ali. 5 horas da manhã, todo mundo arrumando a mala, e quanto mais rápido íamos embora, melhor. E assim foi. E assim aconteceu. Forças estranhas. Forças do além. Forças. Temos certeza. Do mundo das trevas. Até hoje, quando eu lembro da imagem do diabo, com aquele tridente, aquele rabo, aqueles olhos como saindo faíscas, embora fosse apenas uma imagem, mas ao mesmo tempo
eu concluo que ele chegava a ser tão real a ponto de se manifestar. Estabemos lá o que o mal queria, o que o diabo queria.